Nutri! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do módulo de saúde pública. Nesse módulo, nós vamos conversar sobre muita coisa, gente. Nós temos diversos documentos importantes aí do Ministério da Saúde que envolvem alimentação e nutrição e que nós vamos precisar entender tanto aí como um todo mesmo para a nossa prática, quanto para concursos e residências. Então, nós vamos começar aí na nossa primeira aula falando sobre a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a nossa PENAM, que é uma política aí que pode ser um calo no sapato de muita gente, né? Tem uma galera que tem dificuldade de aprender, de entender esse conteúdo para poder resolver as questões. E nós vamos hoje aí destrinchá-la, tá? Para realmente acertar as questões aí da prova. Então, nós vamos começar falando de alguns pontos importantes, tá? Vou falar esses pontos para vocês porque é importante ter em mente que tudo isso pode cair na prova. Então, nós vamos falar sobre criação da PENAM, o propósito dela, os princípios e as diretrizes. Tudo isso vai ser muito importante de vocês aprenderem, ok? Então, vamos lá começar sobre a criação da PENAM. Como é que se deu isso, né? A nossa PENAM é uma política do Ministério da Saúde e ela foi aprovada no ano de 1999. Então, desde esse ano, nós temos a nossa PENAM. Ela foi escrita de uma forma de acordo com tudo o que acontecia nesse período. Porém, durante o passar dos anos, nós fomos tendo mudanças, adaptações na nossa realidade relacionado à alimentação e nutrição. E aí, o que foi que aconteceu? Depois de 10 anos, né, ao completar 10 anos de publicação da PENAM, deu-se início ao processo de atualização e aprimoramento das suas bases e diretrizes, para que ela pudesse se consolidar como uma referência para os novos desafios a serem enfrentados no campo da alimentação e nutrição no SUS. Então, depois de todo esse tempo, houveram mudanças das tendências que aconteciam relacionadas à alimentação e nutrição e às patologias envolvidas. A gente passou a observar uma redução da desnutrição, um aumento aí da obesidade, né, das doenças relacionadas a carências nutricionais. Então, a PENAM precisava se adaptar a essa nova realidade, certo? E aí, em parceria com a Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição, a CIAN, do Conselho Nacional de Saúde. Então, nós temos aí nosso Conselho Nacional de Saúde e dentro nós temos a nossa Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição. Esta, junto com o Ministério da Saúde, se juntaram para realizar os seminários de atualização da PENAM, certo? Aconteceram 26 seminários estaduais e o Seminário Nacional de Alimentação e Nutrição PENAM 10 anos. Então, aqui, eventos muito importantes para que houvessem aí essas mudanças, certo? Só que esses eventos não contaram somente com a presença dessas entidades aqui. Houve a presença de vários segmentos sociais, né? Então, houve a presença aí dos conselheiros estaduais e municipais de saúde, das entidades da sociedade civil, das entidades de trabalhadores de saúde, gestores estaduais e municipais de alimentação e nutrição e da atenção básica, conselheiros estaduais de segurança alimentar e nutricional e os centros colaboradores em alimentação e nutrição vinculados a universidades e especialistas em políticas públicas de saúde e de alimentação e nutrição. Então, se perguntar aí na prova, na criação da PENAM, na atualização da PENAM, houve participação popular? Com certeza sim. Então, a gente vê aí, ó, sociedade civil participando, trabalhadores da saúde participando, dentre outros segmentos sociais. Foi um trabalho conjunto aí para essa atualização, tá? Então, a partir desses seminários, ao longo, né, na extensão do Brasil inteiro, e esse mais importante aqui, nacional, PENAM 10 anos, houve essa atualização. E aí, gente, qual é a portaria que atualiza a PENAM? É a portaria número 2715, de 17 de novembro de 2011. Gravem aqui essa portaria, tá? Portaria 2715, de 17 de novembro de 2011,
atualiza a PENAM. Só que além da PENAM, além do documento em si, nós tivemos outras mudanças muito importantes ao longo do tempo, outros documentos super importantes para solidificar, consolidar a alimentação como um direito social. Então, nós vamos precisar lembrar também desses outros documentos, tá? Então, nós temos aí, ó, a Emenda Constitucional número 64, que foi aprovada em 2010. Essa aqui foi marcada como um grande avanço. Por quê? Porque ela incorporou a alimentação como um direito social na nossa Constituição Federal. Então, ela foi introduzida no artigo 6º da Constituição Federal, certo? A alimentação como direito social. O que está descrito nesse artigo 6? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Antes, essa alimentação aqui não estava presente. Na verdade, ela estava implícita. Então, quando você fala aí de saúde, é claro que para eu ter saúde, eu preciso ter uma alimentação adequada. Porém, para que essa alimentação pudesse se consolidar como um direito, ela foi inserida no texto da lei. Então, isso foi um grande avanço, tá? A nossa Emenda Constitucional número 64. Além disso, nós também temos outros dois documentos importantes, uma lei e um decreto. A lei é a Lei 11.346 de 2006, que é a nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a nossa LOSAN, e o Decreto 7.272 de 2010, a nossa Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a PNSAN. Então, todos esses documentos aqui, ó, voltados para o fortalecimento das ações de alimentação e nutrição no sistema de saúde. E aí, percebam, quando eu falo aqui de sistema de saúde, eu vou precisar fazer essa associação. A PENAM, ela está sempre ligada ao SUS. A PENAM vai fazer ações voltadas para o SUS. Então, lembrem-se sempre disso. PENAM fortemente associada ao nosso Sistema Único de Saúde, ok? E aí houve a criação aí desses vários documentos para fortalecer a nossa alimentação e nutrição a nível de Brasil. E aí agora nós passamos para propósito da PENAM. Gente, propósito da PENAM é questão de prova certa, tá? Então vamos prestar atenção a todos os detalhes desse propósito. Vejam que é pequeno, então é tranquilo da gente lembrar. Então vamos lá. O propósito da PENAM é a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Então, vamos partir aqui do começo, ó. Quando eu falo do propósito, eu já estou começando a falar que eu quero a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde. Então, vou associar a essas três palavrinhas. Como é que eu vou conseguir trazer aí essa melhoria das condições? Mediante esses pontos aqui. Então, eu trouxe como dica para vocês conseguirem memorizar melhor justamente essas palavras-chave. Vocês não vão conseguir decorar todo o texto, mas se vocês dividirem ele em palavras-chave, vai ser muito mais fácil. Então, vamos lá, ó. Já falei para vocês que nós temos as três primeiras palavras-chave: alimentação, nutrição e saúde. Como é que eu vou conseguir lembrar disso? Vejam só pelo próprio nome da nossa PENAM, Política Nacional de Alimentação e Nutrição. As duas primeiras palavras estão no próprio nome. Então, eu quero melhorar o quê? Alimentação e nutrição. Se eu melhoro alimentação e nutrição, consequentemente, eu vou melhorar saúde. E lembrem também que PENAM, sempre relacionada diretamente ao SUS. Então, a gente vai lembrar de saúde, SUS, saúde, alimentação e nutrição. Então, eu quero o quê? Melhorar as condições de
alimentação, nutrição e saúde. As 3 primeiras palavras-chave que vocês vão lembrar. Então, se tem uma questão perguntando o propósito da PENAM, você vai buscar essas 3 palavras e se não tiver, você já vai estranhar, certo? E aí você vai procurar o item que traz elas. Depois a gente vem para cá, ó. Como é que eu vou conseguir a melhoria dessas condições? Através da promoção. Promoção de quê? De práticas alimentares adequadas. Eu vou melhorar essa alimentação e nutrição através de práticas adequadas. Vigilância alimentar e nutricional, prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Então, eu estou pensando em o quê? Identificar problemas, eu vou identificar problemas de alimentação e nutrição através da vigilância alimentar e nutricional. A partir disso, eu vou prevenir e eu vou cuidar, se necessário, eu vou tratar dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Então, quando eu estou falando de formas de conseguir essa melhoria, eu estou falando em promover uma alimentação adequada, em prevenir problemas e em tratar problemas. Problemas esses que vão ser, identificados a partir da vigilância alimentar e nutricional. Então, percebam que a gente consegue fazer essas ligações, certo? Então, lembrem aqui dessas palavras: promoção, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral. Tudo isso buscando essa melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde. E agora a gente passa para os princípios da PENAM. Vou repetir mais uma vez uma coisa que eu já falei nos nossos 2 slides anteriores. PENAM está diretamente relacionada à SUS, à saúde. Então, o que eu vou ter como princípios da PENAM? Os próprios princípios doutrinários e organizativos do SUS. Então, eu vou lembrar deles, certo? Quais são? Universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização e hierarquização e participação popular. Além dos princípios do SUS, eu vou ter também princípios próprios da PENAM. Então, vão ser esses aqui, mais 5 princípios. Quais são eles? A alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde, o respeito à diversidade e à cultura alimentar, o fortalecimento da autonomia dos indivíduos, a determinação social e a natureza interdisciplinar e intersetorial da alimentação e nutrição e a segurança alimentar e nutricional com soberania. Então, vou lembrar desses 5 princípios aqui. Como é que eu vou fazer para ficar um pouco mais fácil de lembrar? Você pode riscar aqui, essas palavras que vão lembrar mais do todo. Então, quando eu quero alimentação e nutrição adequada, quando eu quero saúde, eu vou pensar em que como princípio? Primeiro, a alimentação de uma forma humanizada, certo? Então, você vai pensar em humanização como princípio. Depois, respeito à diversidade e à cultura alimentar. Eu não quero, gente, promover uma alimentação adequada padrão específica que vai ser para o Brasil inteiro. Por quê? Porque cada região tem a sua realidade, tem a sua cultura, tem aqueles alimentos mais consumidos. Então, eu preciso respeitar a diversidade e a cultura alimentar. Uso essa palavra-chave aqui, na verdade, essa frase, Diversidade e cultura alimentar. Fortalecimento da autonomia dos indivíduos. Eu não quero que eles sejam dependentes, eu quero que eles entendam, que eles aprendam o que é uma alimentação saudável, como é que eu posso me alimentar, quais são as escolhas que eu posso fazer. Então, eu sempre vou pensar como princípio em autonomia. Determinação social e natureza interdisciplinar e intersetorial. Vocês vão gravar também, essa frase aqui. Sempre quando eu estou falando de PENAM, eu estou falando de intersetorialidade. Eu vou juntar aí a alimentação e nutrição junto com outros setores, como por exemplo o meio ambiente. Eu vou sempre ligar a tudo, porque a nossa alimentação ela vai envolver um todo, certo? Então, PENAM intersetorial. Como princípios, eu tenho aí natureza, interdisciplinar e intersetorial.
E aí eu tenho também, ó, segurança alimentar e nutricional com soberania. Eu vou sempre estar pensando nessa segurança alimentar e nutricional na nossa SAM. Então, tudo isso vai me trazer aos 5 princípios da PENAM, que vão ser somados aos princípios do SUS, certo? Não esqueçam disso e utilizem aí, ó, essas palavras-chave para lembrar. E agora a gente passa para as diretrizes da PENAM, gente. E aí eu falo para vocês, calma, né? É muita diretriz, vocês vão precisar lembrar desses nomes. Você pode se deparar com uma questão que vai dizer assim: quais são as diretrizes da PENAM? E aí vai trazer as diretrizes e pode te confundir trazendo outras aí aleatórias. Então você vai precisar saber, tá? Vamos ler aqui com calma para vocês começarem a se familiarizar. Primeira, organização da atenção nutricional. Segunda, promoção da alimentação adequada e saudável. Terceira, vigilância alimentar e nutricional. Quarta, gestão das ações de alimentação e nutrição. Quinta, participação e controle social. Sexta, qualificação da força de trabalho. Sétima, controle e regulação dos alimentos. Oitava, pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição. Nona, cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Na minha experiência com a PENAM, como foi que eu consegui aprender melhor? Eu não consegui decorar exatamente essas 9. Então, você não vai precisar, assim, saber de forma a recitar. Eu vou dizer assim, ó, quais são as 9 diretrizes? E você tem que me dizer exatamente o nome das 9. Mas quando você repete, quando você vai se familiarizando, você vai conseguir associar. E aí, se você vê outra frase, outro título lá na questão, você vai já estranhar, sabe? Sabe quando você conhece, você não tem decorado, mas você conhece quais são as diretrizes? Então, você pode fazer isso. Leia, releia, né? Repita, porque você vai se familiarizar. E você vai conseguir lembrar melhor também, porque a gente vai detalhar agora cada uma dessas diretrizes. Não é suficiente você só saber o nome delas. Você vai precisar também entender como é que funciona cada uma delas. Isso vai facilitar lembrar quais são, certo? Então, vamos lá começar a adentrar nessas diretrizes da PENAM. Ó, a gente vai precisar ler alguns textinhos, porque a diretriz é longa, né? Cada uma das diretrizes tem todo um contexto, mas a gente vai conseguir entender esses textinhos, tá? Então, vamos lá, muita calma nessa hora. Para começar, nós vamos falar da organização da atenção nutricional, que é a nossa primeira diretriz. O que é que ela vai dizer? Ó, ela foi criada por conta da necessidade de melhor organização dos serviços de saúde para atender às demandas geradas pelos agravos relacionados à má alimentação, tanto em relação ao seu diagnóstico e tratamento, quanto à sua prevenção e promoção da saúde. Então, olha o que quer dizer essa atenção nutricional. Para que eu consiga exercer ações relacionadas à promoção, relacionadas a diagnóstico, a tratamento, eu preciso organizar o meu serviço de saúde, organizar essa atenção nutricional. Então, é esse o propósito, principalmente, da atenção nutricional, dessa diretriz aqui. Eu quero organizar melhor esses serviços de saúde para conseguir atender todas as demandas, sejam elas de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento, ok? Incluem-se ainda as ações de vigilância para proporcionar a identificação de seus determinantes e condicionantes, assim como das regiões e populações mais vulneráveis, possibilita constante avaliação e organização com definição de prioridades. Então, gente, se eu quero ter uma organização dos meus serviços de saúde, eu preciso necessariamente de vigilância alimentar e nutricional. Então, quando tiver uma questão, um contexto falando que dentro da atenção nutricional eu tenho vigilância alimentar e nutricional, está correto. Apesar de que existe uma diretriz só de vigilância alimentar e nutricional.
porém, ela vai ser essencial aqui dentro, certo? Por quê? Eu só consigo identificar os problemas para organizar as minhas ações a partir de vigilância, que é onde eu vou coletar os meus dados. Para eu saber as informações da população, da minha comunidade, eu preciso pesquisar, coletar dados, conhecer, e eu só vou conseguir isso a partir da vigilância alimentar e nutricional. Eu vou conseguir identificar os meus fatores determinantes e condicionantes e as regiões e as populações mais vulneráveis, ok? Então, falou em atenção nutricional, falou em vigilância alimentar e nutricional. Dessa forma, a atenção nutricional compreende, e aí ela vai resumir aqui, ó. Compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição, voltados para a promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos, devendo estar associados às demais ações de atenção à saúde no SUS para indivíduos, famílias e comunidades, contribuindo para a conformação de uma rede integrada, resolutiva e humanizada de cuidados. Então, se eu quero me lembrar da diretriz de organização da atenção nutricional, eu vou lembrar que ela é uma diretriz ampla, que envolve todos os aspectos do meu cuidado, da minha saúde: promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento. Tudo isso vai ser organizado dentro da atenção nutricional, tá? E eu vou cuidar aí em todos os aspectos. Eu vou cuidar do meu indivíduo, vou cuidar da minha família, vou cuidar da comunidade como um todo. Ok, gente? E aí eu vou formar uma rede integrada e resolutiva. Isso aqui também é muito importante, porque quando eu falo de organização da atenção nutricional, eu estou falando de toda a rede de saúde, toda a rede de cuidado, certo? Então vamos pensar: organização da atenção nutricional, todos os aspectos da saúde dentro da rede de atenção do SUS. Ela vai ter como sujeito indivíduo, família e comunidade, que foi o que a gente acabou de falar, né? Então, eu vou fazer ações voltadas a todos esses aqui. Primeiro, o indivíduo, no seu menor aspecto, né, na sua individualidade, família também, e aí eu abro para a comunidade, ok? A atenção nutricional deve fazer parte do cuidado integral na rede de atenção à saúde, tendo a atenção básica como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, que contribui para que a organização da atenção nutricional parta das necessidades dos usuários. Então, aqui nessa diretriz, qual vai ser a prioridade? A atenção básica. É a partir dela que eu vou conhecer melhor a minha comunidade, né? Cada unidade básica de saúde está próxima de uma comunidade. Então, é ela que vai entender melhor, conhecer em todos os seus detalhes. Então, qual é o local prioritário das minhas ações de atenção nutricional? A atenção básica, porque ela vai ser coordenadora do cuidado e ordenadora da rede. A atenção nutricional deve priorizar ações na atenção básica, olha, a gente acabou de falar, porque ela é ordenadora da rede, mas precisa incluir, de acordo com as necessidades, outros pontos de atenção à saúde, assim como ações em diferentes equipamentos sociais. Então, não é porque eu tenho a atenção básica como prioridade que eu vou excluir o restante. Se eu tiver que ter ação na minha atenção terciária, no hospital, na minha atenção secundária, no ambulatório, eu vou fazer, né? Essa aqui vai ser a principal. Porém, eu também vou fazer ações em outros pontos de atenção à saúde, ok? Então, falou em atenção nutricional, falou em atenção básica principalmente, mas também cobrindo aí os outros pontos. O processo na RAS, na rede de atenção à saúde, deve ser iniciado pelo diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população adscrita. Para o diagnóstico, deverão ser usados o SISVAN e outros sistemas de informação à saúde. Então, vejam como o SISVAN, a vigilância alimentar e nutricional, é importante. Vai ser o primeiro passo, gente. Então, elas vão estar fortemente associadas. Eu preciso fazer primeiro o diagnóstico da situação alimentar e nutricional da minha população adscrita. Para isso, eu vou coletar informações, eu vou coletar dados através da vigilância alimentar e nutricional. E eu vou registrar esses dados aí no meu sistema de informação de vigilância alimentar e nutricional, juntamente
juntamente com outros sistemas de informação em saúde, em outros setores. E aí entra a intersetorialidade também. Ok? São prioritárias as ações preventivas e de tratamento da obesidade, desnutrição, carências nutricionais específicas e doenças crônicas relacionadas à alimentação e nutrição. Quais vão ser as ações que vão acontecer? Aquelas principalmente voltadas para as doenças crônicas não transmissíveis. Lembra que eu falei que a atualização foi justamente para se adequar a essa nova realidade? A gente enfrenta aí a prevalência muito grande dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então a PENAM vai se adequar a isso. Ela quer prevenir e tratar essas doenças. Para a prática, as equipes de referência deverão ser apoiadas por equipes multiprofissionais, com a participação de profissionais da área de alimentação e nutrição, através de matriciamento e clínica ampliada. É nesse ponto aqui, ó, que vai inserir os nutricionistas dentro da aplicação dessa PENAM. Eu estou falando que dentro aí da atenção básica, eu vou incluir esses profissionais através de matriciamento e clínica ampliada. Porque apesar do nutricionista não fazer parte daquela equipe obrigatória, ele vai estar presente aí, fazendo, né, participando dessas ações através desses dois pontos aqui. Outras ações incluem prevenção das carências nutricionais específicas por meio da suplementação de micronutrientes, ferro, vitamina A, que são de responsabilidade dos serviços de atenção básica. Ações no âmbito hospitalar, articulação entre o acompanhamento clínico e nutricional, assim como a interação desses com os serviços de produção de refeições e os serviços de terapia nutricional, e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar, incentivar e favorecer a prática do aleitamento materno e a doação de leite humano em diversos serviços de saúde. Percebam como aqui eu vou conseguir entender que as ações, elas não vão se voltar apenas para a atenção básica. Eu estou falando aqui da atenção básica, eu estou falando aqui do âmbito hospitalar, eu estou falando aqui de ações que podem ser voltadas diretamente para a comunidade. Então vai ser um escopo aí de ações, certo? E vocês vão precisar lembrar, ó, a organização da atenção nutricional vai fazer tudo isso aqui. E aí, para finalizar a nossa diretriz de organização da atenção nutricional, gente, eu trouxe aqui, eu vou trazer em todas as diretrizes um resuminho. Quais são as frases-chave que eu vou utilizar para memorizar, para associar diretamente à diretriz? Então, vamos lá, ó. Falou em organização da atenção nutricional, falou em organização dos serviços de saúde. Ela foi criada para conseguir organizar esses serviços de saúde, para conseguir fazer a promoção e a proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento dos agravos. Então, eu estou organizando os serviços de saúde para conseguir trabalhar todos esses aspectos aqui. Além disso, eu vou ter aí como primeiro passo a vigilância alimentar e nutricional. Eu vou precisar dela para quê? Para conseguir, gente, identificar os problemas, para fazer um diagnóstico nutricional da população. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai identificar os determinantes e condicionantes da saúde. Ela vai identificar também aquelas regiões e populações mais vulneráveis e, a partir disso, vai fazer esse diagnóstico nutricional e do estado nutricional da população. Outra coisa, prioridade, atenção básica. As ações vão partir da atenção básica, todo o planejamento vai partir daqui. E vai ter como prioridade também as ações nas doenças crônicas não transmissíveis. Obesidade, desnutrição, carências nutricionais, todas essas vai ser trabalhado aí, prevenção, promoção e tratamento. Ok, gente? Então aqui, ó, vocês vão conseguir ter um resumo, vocês vão conseguir absorver as informações, relembrar as informações, certo? Vai ficar bem mais fácil dessa forma. Vamos partir aí para a nossa segunda diretriz. Essa aqui é a diretriz da promoção da alimentação adequada e saudável. O que é que ela vai dizer?
A alimentação adequada e saudável é a prática alimentar apropriada aos aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos, bem como o uso sustentável do meio ambiente, considerando que o alimento tem funções transcendentes ao suprimento das necessidades biológicas, pois agrega significados culturais, comportamentais e afetivos singulares que não podem ser desprezados. O que é que eu estou dizendo aqui na minha alimentação adequada e saudável? Que eu preciso fornecer isso para a minha população, mas não de qualquer forma. Não só do ponto de vista nutricional, para atender às necessidades biológicas do indivíduo, mas em todos os aspectos. Então, eu vou levar em consideração a alimentação no meu aspecto cultural, no meu aspecto afetivo, no meu aspecto ambiental, dentre outros. A alimentação vai ser um todo, ela não vai considerar um aspecto só. E é isso que essa diretriz vai dizer. E aí ela vai detalhar aqui, ó. A alimentação adequada e saudável deve estar em acordo com as necessidades de cada fase do curso da vida e com as necessidades alimentares especiais. Então, eu vou ter aquela alimentação adequada para a criança, para o adolescente que está em fase de crescimento, para aquelas pessoas que têm patologias específicas. A alimentação não é uma só para todo mundo. É isso que está querendo dizer aqui. Deve estar referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia. Cada região, né, cada local do nosso Brasil tem aí uma cultura diferente. Acessível do ponto de vista físico e financeiro. Harmônica em quantidade e qualidade, essa alimentação precisa ser diversa, ela precisa estar em uma quantidade suficiente. E baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis com quantidades mínimas de contaminantes físicos, químicos e biológicos. Então, para resumir, a promoção da alimentação adequada e saudável, gente, nada mais é do que eu promover a alimentação para o indivíduo adequada em todos os aspectos. A implantação dessa diretriz da PENAM fundamenta-se nas dimensões de incentivo, apoio, proteção e promoção da saúde e deve combinar iniciativas focadas em. E aqui vai falar basicamente de algumas ações. O que é que vai ser feito para promover essa alimentação adequada e saudável? Políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis à saúde, nos quais o indivíduo e comunidades possam exercer comportamento saudável, o reforço da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais por meio de processos participativos e permanentes e a reorientação dos serviços na perspectiva da promoção de saúde. Tudo isso vai fazer parte, aí, de ações relacionadas à promoção da alimentação adequada e saudável. E outra coisa importante, outro ponto, a participação popular é fundamental e deve ocorrer desde o diagnóstico da realidade e definição de objetivos até a implantação das ações, estando refletida nas discussões das instâncias de participação e controle social. A população vai estar sempre presente. Essas ações não são nada, gente, sem a população. Então, ela vai ser participativa, de forma ativa aí em todas as partes do processo dessa diretriz. Não esqueçam disso. Participação popular é muito importante. E aí, falando tudo isso, para resumir aí no objetivo da nossa diretriz 2, melhora da qualidade de vida da população por meio de ações intersetoriais voltadas ao coletivo, aos indivíduos e aos ambientes físico, social, político, econômico e cultural. Então, eu estou falando aqui, que eu quero melhorar a qualidade de vida fazendo ações em todos os setores, voltada tanto para coletivo, quanto para indivíduo, quanto para ambiente, de caráter amplo e que possam responder às necessidades de saúde da população, contribuindo para a redução da prevalência de sobrepeso e obesidade e das doenças crônicas associadas e outras relacionadas à alimentação e nutrição. Mais uma vez, voltando aqui para as doenças crônicas. Então, sempre vai estar relacionado, gente. PENAM, doenças crônicas não transmissíveis.
O elenco de estratégias na saúde direcionadas à promoção da alimentação adequada e saudável envolve EAN. Isso aqui é outra coisa chave. A partir de que eu vou fazer as minhas ações? A partir de principalmente da educação alimentar e nutricional, que se soma às estratégias de regulação de alimentos envolvendo rotulagem e informação, publicidade e melhoria do perfil nutricional dos alimentos, e ao incentivo à criação de ambientes institucionais promotores de alimentação adequada e saudável, incidindo sobre a oferta de alimentos saudáveis nas escolas e nos ambientes de trabalho. Então, olha aqui, ó, eu já estou falando aqui de ações também e eu estou envolvendo outras diretrizes, certo? Então, regulação de alimentos, por exemplo, é outra diretriz e todas essas ações vão se voltar, elas vão se unir, né? Elas vão se consolidar juntas. Então, lembrem sempre, educação alimentar e nutricional está diretamente envolvida na nossa diretriz 2 para promover uma alimentação adequada e saudável. Olha o que vai ser a prioridade: elaborar a pactuação da agenda integrada, intra e intersetorial de educação alimentar e nutricional para o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas. Então, reforçando aqui, ó, educação alimentar e nutricional vai ser prioridade. Para resumir, o que eu vou precisar lembrar que eu vou associar à nossa promoção da alimentação adequada e saudável? Primeira coisa, prática alimentar apropriada. Então, eu quero promover uma alimentação apropriada, adequada para o meu indivíduo em diferentes aspectos, tá? Necessidade, então aquela necessidade biológica de nutrientes, mas também cultura. Tem que ser acessível do ponto de vista financeiro, tem que ser harmônica em quantidade e qualidade e tem que ser sustentável. Então, falou na diretriz 2, falou em alimentação em todos os seus aspectos. Melhora da qualidade de vida através de ações intersetoriais amplas, querendo aí, trazendo uma menor prevalência de doenças crônicas. Então, todas as minhas ações vão ser voltadas para a menor prevalência das doenças crônicas. Eu vou ter participação popular, isso aqui é muito importante, e eu vou ter estratégias voltadas aí principalmente para a educação alimentar e nutricional. Então, nosso resuminho aí da diretriz 2. Diretriz 3, vigilância alimentar e nutricional. Gente, a vigilância alimentar e nutricional consiste na descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população e seus fatores determinantes. Olha aí como essa primeira parte que já me diz muita coisa. Ela vai fazer o quê? Descrição contínua e predição de tendências das condições de alimentação e nutrição. Então, é a vigilância alimentar e nutricional que vai me passar todas as informações. Quais são os fatores determinantes e condicionantes? E deverá ser considerada a partir de um enfoque ampliado, que incorpore a vigilância nos serviços de saúde como um todo e integração de informações derivadas de sistemas de informação em saúde. Então, não vai ser só o SISVAN, outros sistemas de informação em saúde vão ser integrados. Dos inquéritos populacionais, das chamadas nutricionais e da produção científica. Gente, isso aqui é palavra-chave. Isso aqui, se estiver no seu item, por exemplo, vai estar falando de vigilância alimentar e nutricional. Quando eu falo de inquérito populacional, chamada nutricional e produção científica, eu estou falando aí de vigilância alimentar e nutricional. A vigilância alimentar e nutricional subsidiará o planejamento da atenção nutricional. Olha aqui, ó, essa integração com a diretriz 1 que eu falei para vocês. É ela que vai ser a base para o planejamento da atenção nutricional e das ações relacionadas à promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável. Isso aqui já é a diretriz 2. E a qualidade e regulação dos alimentos na esfera de gestão do SUS. Isso aqui é outra diretriz. Então, vejam como a vigilância alimentar e nutricional vai estar presente em outras diretrizes também. Não se confundam, tá? Isso aqui não é pegadinha de prova. Ela realmente vai estar dentro de outras diretrizes. Contribuirá também
Com o controle e a participação social e o diagnóstico da segurança alimentar e nutricional no âmbito dos territórios. Falou em vigilância alimentar e nutricional, falou em diagnóstico. Qual é o objetivo? Tem como objetivo principal monitorar o padrão alimentar e o estado nutricional dos indivíduos atendidos pelo SUS em todas as fases do curso da vida. Já deu para pegar, né? O objetivo vai ser sempre monitorar, pesquisar e identificar padrão alimentar e estado nutricional dos indivíduos. Deverá apoiar os profissionais de saúde no diagnóstico local e oportuno dos agravos alimentares e nutricionais e no levantamento de marcadores de consumo alimentar que possam identificar fatores de risco ou proteção, como aleitamento materno e alimentação complementar. Então, isso aqui nada mais é, gente, do que esse diagnóstico, todas essas informações coletadas, apoiando as ações dos profissionais de saúde. Destaque deve ser dado à vigilância alimentar e nutricional de povos e comunidades tradicionais e de grupos populacionais em condições de vulnerabilidade e iniquidade. Eu sempre vou lembrar que tem pessoas, tem populações, comunidades que vão precisar de uma atenção maior. Então, é claro que vai haver prioridade, certo? Essas comunidades tradicionais, grupos em condições de vulnerabilidade, vão receber uma atenção especial. Integração e operacionalização dos sistemas de informação existentes. É necessária a análise conjunta dos dados de vigilância alimentar e nutricional com outras informações, natalidade, morbidade, mortalidade, etc., disponíveis nos demais sistemas de informação em saúde. Então, isso aqui também é importantíssimo. Lembrem-se sempre, vigilância alimentar e nutricional não vai trabalhar sozinha. Ela vai trabalhar junto com os outros sistemas de informação em saúde. Como é que eu vou descobrir qual é a natalidade da minha população? Como é que eu vou descobrir de que a minha população está morrendo? Através dos outros sistemas de informação. E isso aqui vai ser muito importante para eu falar sobre alimentação e nutrição. Eu preciso dessa integração, não esqueçam disso. Deverá contribuir com outros setores de governo com vistas ao monitoramento do padrão alimentar e dos indicadores nutricionais. É chave, como a gente acabou de falar aqui, que vai ser intersetorial. Vigilância alimentar e nutricional vai estar sempre se integrando. Como? Através desses exemplos aqui. Nós temos as chamadas nutricionais, que vão consistir em pesquisas transversais realizadas em datas estratégicas, como o dia da imunização. Então, o dia da imunização, gente, não é diretamente relacionado à alimentação e nutrição, mas a partir desse dia, a partir desse momento, eu vou conseguir fazer estudos sobre aspectos da alimentação e nutrição. Então, isso é uma integração. Essa chamada nutricional vai acontecer em um momento oportuno e eu vou conseguir saber informações aí, mesmo que esse dia não seja relacionado diretamente à alimentação e nutrição, tá? Inquéritos populacionais. É fundamental a garantia da realização regular e contínua de pesquisas, tais como as pesquisas de orçamentos familiares realizadas pelo IBGE, as nossas POF. Também deverão ser garantidos inquéritos regulares sobre a saúde e nutrição materna e infantil, tais como as PNDS, Pesquisas Nacionais de Demografia e Saúde. Então, percebam que esses inquéritos aqui, ó, não estão relacionados somente a aspecto alimentar. Aqui, ó, demográfico. Aqui, pesquisa de orçamento. Porém, eu vou conseguir integrar para utilizar esses inquéritos para saber informações da alimentação e nutrição. Então, veja que ela vai estar envolvida em outros setores. Então, não esqueçam que isso aqui é palavra-chave. Chamada nutricional, inquérito populacional está relacionado à vigilância alimentar e nutricional. E aí vamos para as nossas frases-chave, né, para memorizar. Falou em vigilância alimentar e nutricional, falou em descrição e predição de tendências de alimentação e nutrição. Eu estou pesquisando, eu estou buscando informações e, através dela, traçando um diagnóstico, traçando uma descrição das tendências de alimentação e nutrição, descobrindo quais são os padrões alimentares e o estado nutricional.
E isso aqui vai ter um enfoque ampliado, tá? Vai englobar todo o serviço de saúde e também vai ter integração de informações de outros setores. E aí eu venho para cá, ó, para outra palavra-chave. Integração com outros sistemas de informação, nossa frase-chave, né? Eu vou estar sempre integrando vigilância alimentar e nutricional, outros sistemas de informação em saúde. E vai haver a contribuição com esses outros setores. E aí eu vou lembrar das chamadas nutricionais e dos inquéritos populacionais. E aí, gente, nós finalizamos o nosso conteúdo hoje. A PENAM é bem grande, então a gente vai precisar dividir. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as outras diretrizes da PENAM. E aí agora nós vamos treinar rapidinho o que nós aprendemos até aqui. Vamos aí para a nossa primeira questão de residência de 2023. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PENAM, tem por pressupostos os direitos à saúde e à alimentação e é orientada pelos princípios doutrinários e organizativos do SUS. É um princípio da PENAM, e aí vai trazer aqui diferentes informações, eu quero descobrir qual é o princípio. Vamos lá. Item A, promoção da alimentação adequada e saudável. Item B, qualificação da força de trabalho. Item C, fortalecimento da autonomia dos indivíduos. Item D, o respeito à cultura alimentar e individualidade biológica. Ou item E, cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Vocês conseguem identificar aqui qual é o princípio? Respondam aí para mim de casa. Gente, relembrando aqui dos princípios, nós vamos ter os princípios do SUS, que são universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização e hierarquização e participação popular. E nós vamos ter aqueles princípios próprios da PENAM. O princípio que falou na questão foi aí, ó, o fortalecimento da autonomia dos indivíduos. E aí percebam, aqui ele trouxe promoção da alimentação adequada e saudável no item A. Isso aqui não é um princípio, é uma diretriz que a gente conversou. Item B, qualificação da força de trabalho, é outra diretriz, a gente não conversou ainda, mas vamos falar sobre ela. O item C falou de fortalecimento da autonomia dos indivíduos, que é justamente o nosso item certo. O item D falou sobre respeito à cultura alimentar e individualidade biológica. E aí prestem atenção, essa questão quis fazer uma pegadinha bem aqui. Falou, ó, de respeito à cultura alimentar e individualidade biológica. Mas aqui, ó, no item, eu tenho respeito à diversidade cultural alimentar, mas eu não tenho aquele final, aquela continuidade, ó, bem aqui. Então, foi uma pegadinha de prova, esse item está errado. E o item E falou sobre cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional, que é outra diretriz, certo? Então, gente, o nosso gabarito aqui é o item C, para ver a importância de vocês lembrarem aí desses princípios. Outra questão de residência de 2023, que aí você já dá uma dor aí na visão, né? O tamanho dessa questão. Ela quer saber aqui do propósito. Então, a PENAM tem como propósito. E aí, o que a gente vai fazer aqui quando você se deparar nessa questão, né? Em uma questão como essa? Se eu quero saber o propósito, eu já vou direto buscar aquelas palavras-chave. Então, as primeiras palavras-chave são o quê? Alimentação, nutrição e saúde. Qual é o item que tem essas palavras? Então, vamos lá. Ó. O item A falou promover um campo comum de reflexão e orientação na prática no conjunto de iniciativas de educação alimentar e nutricional que tenham origem principalmente na ação pública e que contemplem diversos setores vinculados ao processo de produção, distribuição, abastecimento e consumo de alimentos. Aqui não tem nada a ver, né? Não falou de nenhuma daquelas palavras. Item B, a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde. Olha aqui, ó, já encontrei o meu item que fala disso. E aí continua. Da população brasileira, mediante promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Olha como a gente já consegue encontrar o nosso item. Todas as palavras-chave estão aqui.
E aí os outros itens aqui vão falar de outras coisas. Então aqui, ó, identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. Ser um instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo. Fala de outras coisas aqui. Contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. O restante não tem nada a ver. Então, você já consegue, ó, no meio de tudo isso, identificar o item correto por conta das palavras-chave, que é aqui, né, esse slide que eu coloquei para vocês. Então, vejam, revejam, que vai ficar fácil de lembrar. Então, nosso gabarito aqui é o item B. Questão 3, questão também de residência de 2023. De acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAN, a diretriz promoção da alimentação adequada e saudável é entendida como. E aí eu quero identificar agora a nossa diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável. Item A. Um enfoque ampliado que incorpore a vigilância nos serviços de saúde e a integração de informações derivadas de sistemas de informação em saúde, dos inquéritos populacionais, das chamadas nutricionais e da produção científica. E aí? Certo ou errado? Gente, isso aqui tá errado. Isso aqui falou justamente das palavras-chave que nós conversamos quando falamos da diretriz de vigilância alimentar e nutricional. Olha aqui, ó, inquéritos populacionais, chamadas nutricionais, produção científica. Vejam como fica fácil de fazer a associação, certo? Então, nós temos aqui nosso item A errado. Item B. Um conjunto de estratégias que proporcionem aos indivíduos e às coletividades a realização de práticas alimentares apropriadas aos seus aspectos biológicos e socioculturais, bem como ao uso sustentável do meio ambiente. E aí? Item corretíssimo, gente. Aqui nós conversamos sobre essas palavras-chave também. Então aqui, ó, conjunto de estratégias que proporcionem a indivíduos e coletividades práticas alimentares apropriadas. E aí isso aqui vai ser o quê? Em relação aos aspectos biológicos e socioculturais, além do uso sustentável do meio ambiente. Falou que a alimentação vai ser priorizada e em diferentes aspectos. É o nosso item correto. Por que o item C está errado? Ele fala: cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção e proteção da saúde, à prevenção e diagnóstico e tratamento dos agravos para indivíduos, famílias e comunidades em uma rede integrada, resolutiva e humanizada de cuidados. Essa aqui a gente também conversou. Essa aqui é a nossa primeira diretriz, a diretriz de organização da atenção nutricional. E olha como fica claro, ó. Eu estou falando de promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento dos agravos. Estou falando de indivíduo, família, comunidade. Estou falando de rede integrada. Tudo isso aqui resume a nossa diretriz 1. E o item D? A promoção da implementação da PNAN com responsabilidades tripartites, com viabilização de parcerias e articulação interinstitucional, visando fortalecimento e convergência desta com os planos de saúde e de segurança alimentar e nutricional. Essa aqui nós não conversamos ainda, mas essa é a diretriz de gestão das ações de alimentação e nutrição. Mas fica fácil fazer a associação também, ó. Porque eu tô falando de gestão e aqui eu tô falando de responsabilidade tripartite. Então dá para associar também. Então nosso gabarito, gente, é o item B. Questão 4. Questão também de residência. Olha aí, ó, todas as questões de residência de 2023. Então vamos lá. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAN, organiza-se em 9 diretrizes que indicam suas linhas de ações e tem como eixo central a organização da atenção nutricional, realizada no âmbito do cuidado de saúde no SUS. Entre as suas principais ações e programas, a diretriz Organização de Atenção Nutricional traz. Aqui eu quero saber quais são as ações da diretriz de Organização da Atenção Nutricional. E aí, gente, o que vocês acham? Item A. Agenda regulatória dos alimentos, inquéritos populacionais, prevenção e controle do excesso de peso e obesidade. Item B. Guia alimentar para a população brasileira, financiamento de equipamentos antropométricos, Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A.
Item C, regulação da publicidade de alimentos, apoio à realização de eventos no campo da alimentação e nutrição, políticas de fortificação universal de alimentos. E item D, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, prevenção e controle do excesso de peso e obesidade, estratégias de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó. O que vocês acham? Olha onde foi que a gente falou sobre isso. Quando a gente falou de exemplos de ações, a gente falou logo no primeiro. Prevenção de carências nutricionais específicas, suplementação de micronutrientes, tudo isso vai ser responsabilidade dos serviços de atenção básica. Então, falou disso aqui, falou da diretriz 1 de organização da atenção nutricional. O nosso gabarito aqui é o item D. E aí eu vou conseguir excluir alguns itens aqui, já pensando nessas diretrizes que a gente já conversou. Como, por exemplo, o item A, que falou de inquéritos populacionais. Falou de inquéritos populacionais, pensei em vigilância alimentar e nutricional. Ou o segundo aqui, que falou de guia alimentar para a população brasileira. Isso aqui, gente, é uma ação de promoção da alimentação adequada e saudável. Guia alimentar fala da segunda diretriz. Por quê? Ele vai trazer orientações sobre alimentação e também sobre a autonomia do indivíduo. Então, isso aqui está diretamente relacionado com a nossa diretriz 2, certo? Publicidade de alimentos é outra diretriz que a gente ainda vai conversar. Então, nosso gabarito aqui é o item D. Então, gente, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão conseguir fazer várias associações. Essa aula foi bem legal por conta disso, tá? Prestem atenção direitinho, peguem os slides das associações, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender, tá? Um beijo e até a próxima aula. E aí, Nutri, gostou da aula? Então deixa eu te contar um segredo. Quando eu preparei ela, o meu grande objetivo foi deixar o conteúdo fácil e rápido para você conseguir compreender e aprender de verdade. E a boa notícia é que de onde saiu essa aula, existem outras 10, 20, 30, são mais de 90 aulas dos conteúdos específicos de nutrição. Todas as aulas de nutrição que você precisa aprender para se tornar uma aprovada em um concurso ou residência da nossa área. Tudo isso dentro de um local exclusivo para te entregar um guia de ensino com todo o direcionamento que você precisa. Essa é a comunidade preparatória Metamorfose da Aprovação, uma comunidade completa para todos os nutricionistas que querem aprender os conteúdos de nutrição de forma descomplicada. E vou te mostrar um pouquinho de como é que funciona a plataforma por dentro. Essa aqui é a nossa vitrine principal, a plataforma de estudos da comunidade Metamorfose da Aprovação. É aqui que você vai ter acesso a todos os conteúdos, desde o Comece por Aqui, mapas da aprovação e todos os módulos de conteúdos para estudar. São 10 módulos diferentes com os conteúdos de nutrição. Vou te explicar um por um. No Comece por Aqui, nós temos, claro, uma aula só de boas-vindas para que você se sinta abraçado na comunidade. A aula 2 é entendendo o universo da comunidade MDA, explicando realmente tudo que você vai ter acesso. A aula 3, o ponto de partida, realmente uma aula mostrando passo a passo do que você precisa para começar a estudar. Nós temos também os mapas da aprovação, que são materiais que vão te ajudar como um guia para estudar para as provas. Nosso principal é o mapa da aprovação do ENARE, mas vão ser disponibilizados também outros mapas da aprovação de diferentes provas, como o EBSER, por exemplo, que é um concurso aí muito esperado para nutricionistas. Outra coisa muito interessante que nós temos dentro da comunidade, claro, são os nossos módulos, começando aí pelo módulo de nutrição básica. Esse módulo tem 10 aulas diferentes, desde a digestão, absorção e transporte de nutrientes, os macronutrientes, determinação das necessidades energéticas e os micronutrientes. Para cada aula, você vai ter acesso a 3 materiais diferentes: o slide, o caderno de conteúdo e também questões para você treinar de todas as nossas mais de 90 aulas que nós temos disponíveis. Nós temos também a aba de dúvidas e de comentários que são respondidos diariamente. Todas as dúvidas você vai tirar por aqui,
tá? Além disso, nós temos outros módulos, módulo de nutrição clínica, são mais de 30 aulas para você estudar. Nós temos também, além de todas essas aulas aqui, outros módulos bônus. Nós temos um módulo só de questões comentadas, encontros ao vivo, nós temos encontros mensais dentro da comunidade com conteúdos complementares. Nós temos também dossiês de prova. O que são esses dossiês? São materiais também para que você consiga conhecer as provas disponíveis por aí. Então, nós temos aqui, por exemplo, um dossiê do Enare, trazendo todo o estudo da prova, o que cai, quais são os conteúdos mais cobrados e o comentário de todas as questões com as possíveis referências. É uma mina de ouro para que você consiga estudar. Essa é a nossa comunidade Metamorfose da Aprovação, que você vai conseguir ter acesso a tudo isso. E além disso tudo que eu mostrei, um Instagram fechado para que você consiga receber informações valiosas e também uma comunidade no Facebook para interação. Massa demais, né? Nutri, agora que você conhece a comunidade por dentro e sabe tudo que ela oferece, eu tenho um último presente para você. Por você ter acompanhado tudo até aqui, eu quero te entregar algo especial, tá? A comunidade, de forma geral, custa 12 vezes de R$ 69,70. Porém, se você clicar no QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai conseguir realizar a sua matrícula com tudo que eu falei até aqui, dossiês de prova, mapas da aprovação, diversas aulas, materiais, encontros ao vivo, comunidade, tudo isso com 10% de desconto. Menos de R$ 65 por mês para você ter acesso à comunidade. Nutri, eu estou ansiosa para te ter como minha nova aluna e te passar tudo que você precisa saber para alcançar a sua aprovação. Então eu te vejo em breve na comunidade, tá? Um beijo!